Deixa eu conversar aqui com o presidente Evandro Carvalho. Presidente, quanto tempo que eu não lhe vejo para um bate-papo, né? A gente sempre fala pelo celular, mas é sempre bom lhe ouvir, trazer as novidades do futebol pernambucano, fazer as suas avaliações e as suas impressões pelo futebol pernambucano. Quando o senhor entrou aqui no estúdio, eu disse, presidente, faz tempo que a gente não cria uma polêmica, não ouve o senhor envolvido em polêmica. O senhor está mais tranquilo nesses meses, né? Boa noite, presidente. Boa noite, Carlos Miguel. É difícil fazer polêmica, pois o Mirassol me surpreendeu e surpreendeu o Brasil todo. Então, não há o que polemizar com o resultado, o que mostra que eu li um artigo outro dia falando disso, não me lembro agora onde foi, no avião, que falava da desconstrução do modelo do futebol brasileiro como era outrora, do peso da camisa, da musculatura, da densidade, da representatividade do clube de futebol enquanto instituição poderosa, com milhares de torcedores, enquanto formada por jogadores com nome, com estatura e com status de star, de popstar, de super atleta. E ontem eu já tinha tomado conhecimento, alguns amigos meus da área de jurídica de Brasília e do Piauí, falando do time do Altos, um time de um empresário, e o pessoal me dizia, Evandro, é surpreendente a qualidade do time, a disciplina tática, a organização, o preparo físico e mesmo o desempenho técnico de vários jogadores. Eu assisti hoje pela manhã, logo cedinho, porque eu não pude, no horário do voo eu estava fora. Eu assisti hoje cedinho o jogo, por volta de 6 da manhã, e fiquei surpreso com a qualidade, o que mostra que aquela máxima, aquela fleuma do grande clube sempre ser favorito, porque o Santa Cruz com todo respeito ao Altos, que todos nós acreditamos que o Santa Cruz, o jogo está em disputa, está em aberto, todos nós acreditamos e confiamos que o Santa Cruz possa vir a se classificar, mas realmente o time, uma cidade modesta, com um poder aquisitivo limitado, com estrutura limitada, ou seja, longe daqueles parâmetros que nós conhecemos de grandes clubes, né, como Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, etc. Longe disso, mas com um desempenho em campo absolutamente surpreendente. Então, eu acho que surpreendeu a todos os torcedores que foram ao jogo. Por sinal, eu fiquei muito feliz hoje, quando eu vi que o jogo do Sport será segunda, eu vi hoje de manhã, o que deixa o sábado ou domingo para a gente colocar o jogo do Santa Cruz, né? Porque nós tivemos todo aquele estresse, toda aquela polêmica de não conseguir realizar o jogo no mesmo dia. Apesar de que eu tinha absoluta confiança que a torcida ia, e como de fato foi, quase 45 mil pessoas, mas por questão de querer dar mais conforto ao nosso torcedor, se nós pudermos colocar o Santa Cruz, que hoje é quem leva mais público ao estádio, sempre aos sábados ou domingos, de preferencialmente aos domingos, porque o Santa Cruz tem uma grande massa que trabalha no sábado, seria o ideal. Graças a Deus, acho que agora, na próxima rodada, com o êxito que se espera do Santa Cruz, a CBF poderá colocar o jogo do Santa Cruz, vindo ele a se classificar no domingo. Naquela ocasião, presidente, da semana passada, até a governadora Raquel Lira fez um post, né, na rede social X, dizendo que iria garantir o policiamento para os dois jogos, se fosse assim o entendimento dos dois times jogariam na arena, e tinha o jogo também nos aflitos. E aí ela disse que garantiria policiamento para as duas partidas. Não deu para o senhor pegar o gancho ali e tentar, para o ano que vem, ou quando houver uma coincidência de datas, colocar dois jogos na região metropolitana, não? Olha, essa sempre foi a ideia da federação, sempre foi a ideia dos nossos clubes. Tanto o Becker... Porque a minha pergunta é, por que só agora que vai poder? Por que não coube antes? Não, é fácil de explicar. Primeiro, um abraço à governadora e nosso agradecimento. Eu fiz isso, eu encaminhei um ofício ao governo do estado, agradecendo a disposição dela, a coragem dela, como ela sempre tem, de ir nas redes sociais e dizer que faria. Mas o que ocorreu foi, em Pernambuco, vigora há vários anos uma máxima, uma disciplina, um regulamento de que não se realizam dois jogos no mesmo dia entre os três grandes. Não importa se em Recife, São Lourenço, Sinaí, Aflito, Arruda. Essa é uma regra geral que a CBF adota e a federação adota, porque é um posicionamento que nós respeitamos da segurança pública. Esse jogo em especial, Bruno tinha me pedido, Evandro, vamos quebrar essa regra.
faça o esforço, coloca o jogo do Santa Cruz na arena à tarde, coloca o jogo do Náutico à noite, que ainda não tinha horário definido, que é a mesma coisa para o Náutico, porque era um dia de domingo, e poderia ser feito porque o Sport jogaria no sábado. Muito bem. Eu, com a CBF, eu requeri, a CBF me atendeu e marcou o jogo para domingo, 16 horas na arena, e Náutico à noite dos aflitos. Aí, eu acho que você viu, eu comuniquei, como é de praxe, a tabela sai, nós encaminhamos a SDS, as operativas, a toda a polícia, para as medidas administrativas, de reunião, de policiamento, etc. Então, eu recebi no dia 11 de setembro, na segunda, eu recebi o ofício, a correspondência da SDS, assinada por, enfim, por todos lá, e mais as operativas, os coronéis e tal, informando que não podia fazer e que a federação atuasse junto à CBF para retirar o jogo do mesmo dia. Como é a obrigação da federação, nós encaminhamos o expediente para a CBF, e a CBF prontamente atendeu, colocou lá em atendimento a posição da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, transferiu o jogo para segunda-feira. Bruno disse, Evandro, eu vou tentar assim mesmo. Eu digo, olha, fica à vontade, se independer de mim da CBF, a gente faz. Bruno correu atrás, tentou, depois de um esforço muito grande, Bruno me ligou e disse, ó, a gente consegue fazer, vamos fazer. Aí eu voltei para tentar fazer o remanejamento do jogo. Mas aí não havia mais tempo, não havia mais condições, não havia mais logística, porque tem que antecipar 24 horas, 25, 27 passagens, mais hospedagem, enfim. Aí não houve tempo hábil. Agora, o que foi bom é que a governadora cria essa condição, evidentemente que eu não vou fazer nada sem consultar o governo, mas cria a condição que nos próximos jogos, se ocorrer um fenômeno como esse, nós temos as 3 equipes jogando no mesmo final de semana, o que é raríssimo, eu não me lembro disso em 10 anos, foi uma condição atípica, mas se acontecer, pelo menos nós temos aí um precedente de buscar a governadora e ver se nós flexibilizamos essa regra da segurança pública de não realizar 2 jogos no mesmo dia. Para a federação, para o Santa Cruz, para qualquer clube que se envolva, é melhor para o clube jogar durante o dia. Ele tem o menor custo de energia elétrica, ele tem o menor custo de gasto com a estrutura do jogo, porque o jogo à noite demanda mais investimento. Ou seja, é bom para todo mundo. Mas a federação segue rigorosamente e aliada com o governo do Estado. E a SDS, as operativas, que são Polícia Militar, etc., são prepostos do governo. Então, o que eles indicam, o que eles nos indicam, o que eles nos pedem, o que eles nos colocam como prioridade deles, nós fazemos. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu tenho certeza que agora, por exemplo, o Sport vai jogar segunda. Então, já abre para mim o sábado e domingo para que eu diga a CBF. E aí nós discutimos sempre com os presidentes qual é o melhor. Quem quer jogar no sábado, quem quer jogar no domingo. Quando os dois querem jogar no domingo, a gente sorteia. Enfim, a gente sempre encontra uma solução. Mas o ideal para nós é que todo mundo jogue, de preferência durante o dia, de preferência no final de semana. Alguns clubes, em algumas situações, preferem jogar no domingo, outros no sábado. Depende do horário, por exemplo, o horário 19, a maioria dos clubes prefere jogar no sábado. O horário da tarde, prefere jogar no domingo, enfim. A exceção de clube de Série A, porque aí tem a cota de televisionamento. Quando o clube joga 18 horas do domingo ou joga 21h30, ele faz essa opção. Não é porque ele queira jogar à noite, é porque ele tem um retorno, um payback financeiro maior. Então ele abre mão porque hoje a gente sabe que a renda em campo não é o principal ativo, não é o principal fluxo financeiro do clube. O principal fluxo, no caso da Série A, são os patrocinadores, é a rede de televisão. A gente ainda tem 6 meses aí pela frente, mas o Campeonato Pernambucano do ano que vem o senhor já está projetando. Já teve aí reuniões com os clubes, conselho arbitral, enfim. Como é que o senhor está trabalhando o Campeonato Pernambucano de 2026? 10 datas, 12 datas, 8 datas, cada vez mais o calendário encurta, né? Como nós já participamos da CBF, já tínhamos conhecimento da reformulação do futebol brasileiro, que já estava previsto anteriormente que teria que acontecer por conta do advento da Copa Mundial de Clubes, por conta do advento da Copa Mundial Feminina, enfim, do fluxograma de competições que a FIFA desenvolveu. Então nós já sabíamos, tanto que a federação há 3 anos ela vem se adaptando. Nós temos 13 equipes e 13 datas. Então nós fomos reduzindo. Hoje nós temos a previsão, nós temos estabelecido que deve mudar ainda mais para frente, mas pelo menos por enquanto nós conseguimos 10 datas.
né? O caso da Bahia, do Ceará, o caso dos outros estados do Brasil. Os outros estados conseguiram 11 datas, que eles utilizam o sábado de carnaval. Nós não podemos utilizar. Um entendimento da nossa segurança pública, e nós respeitamos. Então, Pernambuco não utiliza o sábado de carnaval. Então, nós caímos para 10 datas. Então, com 10 datas, nós deveremos utilizar 8 clubes. Evidentemente que nós deveremos ainda ter uma adequação dos estaduais ao novo modelo da Copa Nordeste. Então, eu prevejo que nós deveremos ter, dentro de 2 anos, por aí, algo em torno de 8 datas. Então, bom, enfim, os clubes, todos nós nos reunimos sistematicamente 2, 3 vezes por ano, todos os clubes e eu, com a DCO nossa e com a DCO da CBF, porque Pernambuco tem algumas peculiaridades, tem o maior carnaval do Brasil, então isso dificulta, eu não posso fazer jogo no período de carnaval. Enfim, tem algumas circunstâncias próprias e típicas de Pernambuco que definem um nível de redução maior de nossas datas. Mas, pelo menos, nós conseguimos 10 datas. Eu acho que Pernambuco será o primeiro estado. O estado de Pernambuco vai iniciar o campeonato mais cedo. Nós iniciaremos dia 7. Porque se eu fosse começar o estadual no dia 14, 18, como os outros estados vão começar, eu só teria 7 datas. Então, eu tive que reduzir para dia 7 para poder atingir 10 datas. Com 10 datas, a gente tem um modelo aí de 7 datas, 2 semi, uma final, então a gente consegue fechar em 10 datas. No futuro, acredito eu, dentro de 2, talvez 3 anos, a gente tenha que cair para 8 datas, e aí nós vamos reformulando e nos adequando ao modelo do calendário internacional que a CBF quer adotar, e a comissão, o grupo de trabalho, né, já tivemos várias reuniões, já foram realizadas, várias questões já foram colocadas. Por exemplo, a gente quer aumentar uma vaga na Copa Brasil. Nós estamos lutando para colocar o campeão da Série C, porque aí o Náutico tem condições de ser, aí o Náutico já galga a Copa Brasil o ano que entra. Aquelas seletivas foram extintas, o estadual reduzido em todo o Brasil, e Pernambuco é o que tem maior impacto, cai de 11 datas para 10, enfim. E nós temos que atender o que é que a CBF procura e as federações procuram. O interesse dos seus clubes. O que os clubes querem? Maior rentabilidade, querem maior receita. Então, por exemplo, é uma ideia nossa, e eu já votei várias vezes favorável a isso. Eu acho que nós tínhamos que... Eu acredito que seria possível manter a rentabilidade do Campeonato Brasileiro, fazendo uma redução, por exemplo, de 4 rodadas, ao invés de 30. O Grêmio mesmo propôs isso, vários clubes, mas a maioria dos clubes não quiseram. Então seria reduzido 38 datas para 34. Seria muito interessante, porque você ganharia 4 datas e não alteraria a representatividade do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro com 28, com 38 ou com 34 datas, não ia ter grande impacto. Mas enfim, como no Brasil a CBF e as federações não votam e nem tem poder de veto, só quem vota são os clubes, só eles exercem o direito de voto. E eles, dentro desse exercício do voto, quando eles deliberam, podem vetar alguma proposta da CBF ou da federação, quando é o caso dos estaduais. Nós temos que cumprir as decisões que os clubes adotam nos conselhos técnicos, sejam em competições nacionais, sejam nas competições estaduais. A gente estava falando aqui das datas, mas aí a Copa do Nordeste, por essa modificação, deve chocar com o estadual já no ano que vem, né? Como é que o senhor vai fazer? Sempre chocou, né? Mas aí vai afunilar mais, né? A Copa Nordeste sempre teve confronto de datas, sempre teve choque de datas. Esse ano, inclusive, a Copa Nordeste iniciou, mas só vai ser concluída em setembro. A ideia é que o que se busca é que não haja esse choque. Então, inicia o campeonato dia 7 de janeiro, no caso de Pernambuco, os outros estados vão começar dia 14, né? E aí joga o máximo de partidas que tiver, depois entra a Copa Nordeste. É evidente que com 10 datas, no caso de Pernambuco, com 11 datas, no caso de Bahia, Ceará, etc., é evidente que nós teremos ainda conflitos. Por isso que nós temos já a convicção, a expectativa, todos nós, os 9 estados, que nós teremos ainda alguns ajustes. Mas não era racional, não seria crível imaginar que nós faríamos uma mudança tão heterodoxa, tão radical,
de cortar, cair de 13 datas para 8, enfim, era muito complicado. Então isso vem no evolução. Nós tínhamos 13 clubes, 13 datas, então caíram os clubes. Nós chegamos a fazer uma redução de 10 clubes, se eu não me engano, alguma coisa assim, depois 3, agora 1, 2, depois vai para 1. Nós temos que chegar ao modelo que é o ideal, que seriam 8 datas no estadual, 8 na Copa do Nordeste. 16 datas, nós conseguiríamos fazer as duas competições no primeiro trimestre, e isso geraria mais receita para os clubes, porque valoriza a competição. A Copa Nordeste, do modo como ela está, iniciando em janeiro, sendo interrompida, retornando, sendo interrompida e para final de setembro, ela perde 30%, 40% da sua capacidade de aglutinação, de captação de investimento dos patrocinadores. Então nós precisamos fazer ela voltar para o modelo. Eu sou radicalmente contra extinguir o estadual. As pessoas mais, vamos dizer assim, alguns núcleos da imprensa e clubes, etc., dizem que o modelo do estadual já passou, que esse período já foi suplantado, que nós temos que fazer só a Copa Nordeste nas 16 datas e encerrar estadual. Eu acho isso errado, primeiro, porque Pernambuco demonstra com a sua rivalidade entre Sport e Náutico Santa Cruz que o estadual tem que continuar a existir. É esse estadual que gera essa rivalidade sadia, não a violência, mas a competitividade sadia entre os clubes, entre os torcedores, é que agrega imagem, é que faz com que o Campeonato Pernambucano tenha patrocínio da Globo, que vai lá e paga o maior patrocínio, tirando o eixo sul-sudeste do Brasil de campeonato estadual, é o de Pernambuco. Então tudo isso é por força do estadual. Se nós desconstruirmos o estadual, encerrarmos o estadual, toda essa torcida, toda essa paixão, toda essa rivalidade, tudo isso vai desaparecer em poucos anos. Então eu acho muito ruim, eu vejo os estados do Nordeste, você não tem. Você tem mais torcida do Flamengo, mais torcida do que o Corinthians, mais torcida do que o Fluminense, do que a torcida dos clubes. E aqui não, aqui todos nós torcemos por Sport, Náutico Santa Cruz, Náutico Sport, Náutico Sport Santa Cruz, enfim. Depois vem os clubes do eixo sul-sudeste. E é assim que tem que ser. O bairrismo tem que prevalecer, essa identidade, essa identificação com o seu clube, do seu estado, da sua região tem que existir, e nós só podemos manter isso dando continuidade ao estadual. Não quer dizer que nós não venhamos a fazer ajustes e adequações. Tem que ser feitas, serão feitas, estão sendo feitas e serão feitas para ajustar o calendário nacional. Futebol não é assim. Futebol brasileiro foi construído com o quê? Foi construído com as bandeiras, as grandes marcas. Série A não tem Remo, Paysandu, Santa Cruz, Náutico. Isso não faz sentido. A Série A, esses clubes, nós tínhamos que ter uma regra, como houve na época de Ricardo Teixeira, nós temos que ter uma regra. Não é que o clube tenha que ser da Série A, ele pode cair para B, pode, mas jamais, na minha avaliação, um clube como, vou citar novamente, Paysandu, Remo, Náutico, Sport, Santa Cruz, CRB, CSA, Sampaio, esses clubes jamais poderiam sair da A e da B. Esses clubes construíram a grandeza do futebol brasileiro. Esses clubes representam os ambientes sociais de cada estado, a política de cada estado esportiva, representa a totalidade do gosto do brasileiro por futebol. Então, não é muito racional, na minha visão. Eu sei que politicamente é incorreto, eu sei que você está criando um nicho de mercado, não importa. Mas, na minha opinião, por exemplo, o clube que coloca uma média de 10 mil pessoas em campo, esse clube tem que estar na Série A e B, não interessa. Ele pode ter sido o último colocado, mas ele tem que jogar a Série A e B, porque ele coloca 10 mil pessoas em campo. Quando o senhor falou alguma coisa por aí, tem que ser. Essa história de politicamente correto, politicamente incorreto, essa história de que a tecnicidade supera tudo, tem que só vale o resultado de campo, tudo bem, deixa isso, mas deixa lá um espaçozinho de 10%, 20% para esses ajustes, essas flexibilizações em torno do que interessa. O que interessa? O produto é futebol. Futebol só existe com torcida, independente dela estar em campo ou não, porque hoje você tem a TV, é evidente que a maior receita é o televisionamento. Mas se eu for transmitir a vida toda um campeonato onde eu tenho time A, time B, time C e time D, que
tem uma audiência de 0,01, eu não posso desprezar quem tem audiência de 9,10, 10,12, 12. Não dá. Isso não é a lógica do futebol. Mas, presidente, me permita, quando o senhor falou do Mirassol no começo do ano, e hoje já elogiou 2 vezes Já aqui... a terceira vez que elogia o Mirassol. Bola. O senhor tocou num ponto da questão de tradição de camisa, a questão até econômica, do que gera receita, o clube pode gerar em termos de torcida, arquibancada, renda, televisionamento, pay-per-view, audiência, enfim. Mas, em termos de estrutura, o Mirassol não deixa a desejar ninguém, não. Aliás, o Mirassol tem uma estrutura melhor do que a do Náutico, inclusive de CT, melhor do que a do Santa Cruz. Ótimo, parabéns, deve jogar. Mas isso não significa dizer que tem que tirar o clube grande. Com a estrutura, por exemplo, Paysandu e Remo, faz muito tempo. Como o senhor faria? Faz muito tempo que eu vou lá. Abriria a vaga para convidados? Tem que ser. Não interessa esse negócio politicamente correto, não. Paysandu e Remo, faz tempo que eu não vou lá, não tinha estrutura nenhuma. Mas coloca 40 mil pessoas em campo. Qual é a estrutura que o Santa Cruz tem? Nem um CT lá eu acho que está funcionando. Coloca 60 mil pessoas em campo. Ontem colocou. Se ontem coubesse 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, se coubesse 100 mil pessoas, iam ter 100 mil pessoas. Não tem, a gente tem que pensar o seguinte: o que interessa, futebol é negócio. Então, soccer is business. Futebol é negócio. Futebol é business. Ou seja, então essas máximas da cultura americana, que é uma cultura comercial, como no park, no business, como soccer is business, essa cultura financeira do americano, ela tem que ser aplicada. O americano, jamais você vai ver isso no Orange Bowl, jamais você vai ver isso no basquete, na NBA. Não existe. Eles encontram fórmulas de que... Eu quero ver quando é que o Giant não vai disputar lá o campeonato lá dele de basquete, de beisebol. Não vai disputar. Nós temos que ter a inteligência. Ótimo, o clube lá do empresário X ganhou em campo, motor, CT, tá voando. Ótimo, deixa ele jogar. Ele vai jogar com o Flamengo, com o Corinthians, com o Sport, com o Bahia, com o Ceará, com o Náutico, Santa Cruz. Ótimo, maravilhoso. Mas esses clubes de bandeira tem que jogar. Vamos trazer essa discussão para o futebol pernambucano, porque futebol é negócio. O senhor está bem correto na sua colocação. Mas se a gente for tratar como negócio o campeonato pernambucano... E a gente trata. Ele é vendável, é o único que vende. Mas ele é superavitário só para a federação, presidente. Não, a federação não fica com um centavo. E os clubes? E os clubes, presidente? É engraçado, todo mundo diz isso a mim. Mas como não, presidente? Eu explico e ninguém entende. Só de campeonatos. Ótimo, vamos lá. Quantos por cento de cada renda a federação arrecada numa partida de futebol, num clássico, por exemplo? 6%. É praticamente 6% e 8% no Campeonato Brasileiro. Não, mas aí vamos tirar o brasileiro da parada. E é 6%. Tá no borderô? Não, 6%. 8%, presidente. Tá lá. 8%, tá não? Não, 6%. Tem 8% não. 6%, vamos lá. Vamos ficar no tratado estadual. Renda de futebol, há muito tempo que ela deixou de ser retorno financeiro para o espetáculo. Ela figura no borderô porque ela tem que figurar. Mas você pega uma renda hoje que anuncia 1 milhão e tantos mil reais. Aquele 1 milhão e tantos mil reais, ali 60%, 70% foi pago na mensalidade do sócio. Não entra o dinheiro, não. Ou seja, o torcedor do esporte... Sim, tem até a categoria que dá a gratuidade do ingresso. Tem a gratuidade, tem o sócio seu que é torcedor que paga R$2. Isso. Ou seja, então, quando você pega um borderô que contabilmente tem que expressar representação financeira, ele apresenta um valor que jamais aquele valor existe em cash, ou seja, aquilo ali é como se estivesse na nuvem. Pronto, primeiro ponto. Aí vamos lá. De todos os estados do Nordeste, a Globo paga o estadual de Pernambuco, 3 milhões. 3 milhões de reais. 1 milhão de reais para Esporte da Alto Santa Cruz. 1 milhão de reais para os demais clubes. 1 milhão para despesa. Onde é que a federação fica com dinheiro? O que é que a federação ganha? Na renda, só na renda já dá para... Dá nada. Seja 6 ou 8%. Se o estadual tiver deixado para a federação 200 mil, o ano passado deixou muito, e não deixou. E a federação... Além disso, a federação não fica 6 ou 8, Davi? 5% pernambucano. Borderô de esporte São Paulo. Melhor ainda. E além disso, a federação não fica com nada. Porque pegue, por exemplo, vamos ver, recuperação judicial de Santa Cruz. Lá na recuperação judicial de Santa Cruz, que está errado, por sinal. Mas a federação vai encontrar uma forma de contabilizar. Na recuperação judicial de Santa Cruz, tem quanto que o Santa Cruz colocou a federação colocou no Santa Cruz em dinheiro? Eu tenho os dados aqui. 7 milhões. Pronto. Aí vamos por... A última vez que eu coloquei dinheiro do esporte foi 4 milhões. A última vez que eu... Hoje, eu tive que fechar um relatório contábil. Hoje, eu coloquei no Náutico 800 mil reais. Hoje, quer dizer, contando esses últimos aportes, 800 mil. Santa Cruz, 600 mil.
Ou seja, a federação não fica com dados, muito pelo contrário, o que a federação arrecada é mínimo e a federação ainda vai buscar recursos fora. Pô, vou dizer aqui agora, é engraçado, eu nunca falo isso, e algumas vezes muitas pessoas... Fale, abre seu coração, presidente. Não, e muito torcedor fica com raiva de mim. Semana passada eu coloquei 400 mil do Santa Cruz, antes tinha colocado acho que 600. Isso é uma avalanche. E a federação, graças a Deus, graças à modesta parte, a minha força, prestígio, network, é tudo isso, eu coloco dinheiro. Dizer que a federação ganha dinheiro de futebol é absurdamente equivocado. A federação não ganha nada, muito pelo contrário. Pega o balanço da federação. E a comercialização, presidente? Não conta, não é? Não, acabei de dizer. 3 milhões. Não, o senhor está falando só da TV Globo. E os primos que o senhor vende de publicidade? Não, vamos lá. O pacote da federação, se você juntar Prisma, que não é da federação, Prisma... E é de quem? Do clube? Da TV. Quando a gente faz o pacote, engloba tudo. Quando você junta tudo isso, a federação gasta para fazer o estadual. Nenhuma competição. Por exemplo, nós vamos começar agora o quê? Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, feminino. Essas daí eu sei que tudo. o senhor vai bancar tudo. Não, tem que ser Série A2. Vamos começar agora a Série A2. Pode ser Série A2. O que é que o clube paga na Série A2? 0,800. E olhe lá, eu nem falo, porque a gente podia falar, eu vou fazer um relatório para colocar. O clube viaja, aí não tem dinheiro, Dário. Ele liga para mim. E não é um nem dois, não, são 10. Não tem dinheiro para pagar o ônibus, não tem dinheiro para pagar o hotel, aí eu ligo para a Laércio recebe aí, eu pago a Laércio, aí eu pago o ônibus. É uma loucura. Se eu não tenho a capacidade que eu tenho de gerar dinheiro de fora para trazer, não jogava não. O ano passado a federação alugou o campo do Arruda porque já estava sem calendário Santa, e aí o senhor disse, eu estou pagando mais caro do que o aluguel comum. Esse ano para a Série A2 vai alugar de novo? Não, aí não precisa, porque os clubes estão jogando e... Todo mundo arrumou o canto para jogar? E eu paguei, na verdade, eu aluguei, não é porque precisava do campo, não. Eu aluguei para ajudar o Santa Cruz, a verdade é essa, não precisava do campo, não. Todo mundo tinha campo. A gente alugou porque foi uma maneira... Porque eu tenho dificuldade, inclusive, de justificar contabilmente o que eu dou aos clubes, porque a lei diz que eu não posso dar. A lei diz que eu só posso aportar recurso até o limite de 30% como adiantamento. Aí você pega qualquer clube meu, pega a recuperação judicial de Náutico Santa Cruz, você vai ver o volume de dinheiro que tem colocado lá. O clube em 10 anos não vai ganhar aquilo para justificar os 30%. E eu coloco, quer dizer, eu me exponho, me arrisco, eu compro a briga, mas eu coloco porque eu acho que a função da federação é essa. A minha função é gerar dinheiro para os clubes. Ponto. Principal função é essa. Porque fazer tabela, montar campo, montar campeonato, a federação não faz praticamente nada. A federação reúne os clubes, ó, o que é que vocês querem? Aí os clubes dizem, eu reúno para o grupo, né? Eu pego os grandes, aí pego o Laércio, o Retrô, pego os chamados intermediários, o que é que vocês querem? Diga aí. Aí a gente tem ideia disso. Aí eu contrato, que existem várias empresas que trabalham nessa área, a gente produz 3, 4, 5 modelos, a gente chega e diz, ó, no mercado conseguimos isso aqui, o que é que vocês querem? Escolham. Aí eles vão para lá, brigam, esse modelo aqui, ou ajusta esse com esse, ou compila esse com esse. Pronto. Então, na verdade, as competições são fruto do que os clubes querem, não é o que a federação quer, não. Porque a federação é absolutamente diferente se é o modelo A, B, ou C, ou D. Tanto que os clubes me pediam, reunião de conselho arbitral, conselho técnico, não pode entrar a imprensa. Aí eu ia lá, não deixava a imprensa entrar, era um pau arretado, uma confusão, reclamava. Aí um dia eu quer saber uma coisa, chama a imprensa toda, vai entrar agora, não adianta não. Eu faço as coisas, a imprensa diz que eu estou errado. Eu digo que vocês aprovaram, vocês não dizem. Ficam com medo. Então agora a imprensa participa de tudo. Aí nos últimos 2 ou 3, sabe quem vai na imprensa? Ninguém. Ninguém vai. Um ou outro perdido que o ano passa. Que vem eu vou. Ninguém vai. O ano que vem não, esse ano, né? Que o Ninguém vai. Aí eu transmiti, eu digo, vamos transmitir ao vivo. Aí transmitir ao vivo pela TV no YouTube. Efeito nenhum, zero. Esse presidente... Zero. Acho que o torcedor nem sabe disso. E alguns clubes sabem. Com a regularização das bets, a federação tem direito a receber o percentual que a lei fixa das bets, né, das apostas. Eu não sei se algum estado do Brasil fez isso, mas eu, Evandro, Federação Pernambucana de Futebol, eu já providenciei a minha renúncia em favor dos clubes. Ou seja, a cota que o governo ia me dar da participação das bets, das apostas do campeonato estadual, eu vou fazer inclusive uma nota para depois colocar isso no site. Eu nem fiz, mas já que a gente está aqui, já que você falou que a federação ganhava muito dinheiro, então eu renunciei. Mas quem disse isso foi o senhor? Deixa eu lhe relembrar aqui. Eu renunciei para os clubes, não para os grandes. Vão ficar com raiva de mim, esporte, mas não vão receber não. Eu vou renunciar para os chamados intermediários, porque eu acho que
O dinheiro para os grandes só vale muito dinheiro. 1 milhão, 2 milhões, muito dinheiro. Então, 100 mil, 200 mil, 300 mil, você arruma, tem que Mas quem disse foi o senhor, presidente, que a federação ganha dinheiro. O ano passado o senhor disse... A federação gera dinheiro para os clubes. O ano passado o senhor disse que a federação teve uma arrecadação de 15 milhões de reais. O Santa Cruz teve 13 e o senhor ainda zombou do Santa. Ganhamos mais dinheiro que o Santa Cruz. Ganhou ou não ganhou? Não é ganhar, é gerar dinheiro. E para onde o dinheiro foi? O Santa Cruz... Voltou tudo para os clubes? Olha, hoje, amanhã passe da federação para eu lhe mostrar o balanço do Santa Cruz. Eu acho que eu tenho hoje, posso estar enganado, mas entre 8 e 9 milhões de Santa Cruz. Eu tenho aqui de 2023, o acumulado posso subiu... estar enganado. Veja se eu estou correto. O acumulado subiu 16%, isso em 2023. 15 milhões 953 mil 193 reais os clubes lhe deviam. 7 milhões 250 mil do Náutico, 2 milhões 200 mil do Santa e 1 milhão 850 mil do Sport. Ainda bem que você tem isso aí. Esse valor que você fala aí... Isso é referente a 2023. Esse valor que você fala aí, que é o superávit, na verdade, isso é um eufemismo contábil. Porque o crédito que a empresa tem, como a federação é tratada como empresa, ainda que nós sejamos isentos de pagar imposto de renda, a gente paga por uma orientação própria nossa das federações e da CBF. Por exemplo, a CBF paga 68 milhões por ano. Precisava pagar zero, não precisava pagar nada. Ela é isenta por lei. Mas ela renuncia a essa isenção e paga como nós também. Então, isso aí é um eufemismo contábil, que chama técnico contábil. Porque a empresa, quando ela tem crédito, ela tem que lançar esse crédito como ganho dela, como capital a receber. Apesar de que ela não recebeu nem vai receber, porque eu tenho absoluta certeza que a gente não vai resgatar isso. Então isso, na verdade, é uma conta corrente que se retroalimenta e você gera recursos para o clube. Então isso tem que ser contabilizado. Por exemplo, quando eu vou pegar um empréstimo, eu tenho que levar isso aí para mostrar. Se eu chegar negativo, eu não capto dinheiro nenhum. Então eu tenho que ter balanço que diga, olha, eu tenho aqui de crédito a receber 15 milhões, 17, 27, eu preciso de 2 aqui, eu tenho que dar um para outro, preciso de 3, tenho que dar um para cada um. Se não tiver isso, se não tiver essa capacidade, graças a Deus, pela minha profissão, pelo mercado, por onde eu vivo, graças a Deus, eu tenho essa capacidade e eu consigo gerar esse benefício para os clubes. Sua relação com a CBF está bem? Obrigado. Ótimo, aumentaram meu salário como advogado, estou muito feliz, foi muito gratificante. O escritório é o seu da sua esposa, né? Os dois, né? Para quem tem raiva de mim, fique sabendo, além da minha esposa, tem eu também particular. Dois escritórios lá? Tem dois. Então sua relação vai estar sempre... Para quem tem raiva de mim... Sempre boa com a CBF, porque quando né? falam de mim, reclama, o presidente está ganhando salário de CBF, eu digo, está errado, é mais do que isso. O pessoal ainda bota salário menor, eu reclamo toda vez, mas ele não diz. Eu ainda reclamo, eu digo, tá errado, tá menor, pode aumentar. O ano que vem tem eleição na federação, né? Tem? Não? Tem não? Tá, é o ano que vem? Não, o ano que vem? 2026? Eu nem sabia. É o ano que vem. Você tá dizendo que é, você é candidato de novo? Pode se candidatar de novo? Eu não sou candidato. Se os clubes me pedirem para ser candidato, eu serei. Se não, eu não serei. Mas da última eleição, o senhor teve uma disputa lá meio acirrada, chamaram o senhor de ditador. Teve 3 votos contra mim. 3, né? São de 10? São 10, é? São 10, não, né? mais de 100. Mais de 100? 3, eu acho. Bom, a decisão é dos clubes. Se os clubes me chamarem, eu vou com o maior prazer. Se não, eu vou seguir minha vida trabalhando normal. Sem problema nenhum. Mas o senhor pretende ficar... Eu tava nem me lembrando. Então tá tão bem acomodado lá na cadeira, né, presidente? Nem me lembrar disso. Mas veja, o senhor... Ninguém é candidato a si mesmo. Os clubes, como aconteceu ano passado, os clubes, se ele falou lá, Evandro, continue, a gente precisa de você, o trabalho está dando resultado, enfim, ele sabe, é evidente que a gente brinca, fala uma coisa ou outra na imprensa, mas não fala 10% do que se faz, do que se gera para os clubes. E os clubes sabem disso, têm consciência, e tirando um ou outro descontente por algum motivo pessoal, porque também eu sou uma pessoa muito flexível e tal, mas eu não transijo com legalidade. Então não adianta chegar para mim com qualquer coisa irregular, antiética, porque vai comprar uma briga comigo. E é evidente que algumas vezes você desagrada algumas pessoas que tentam ter uma conduta que não é absolutamente escorreita, que não é absolutamente ética e proba. Eu não aceito. Aí compra uma briga, mas você não pode agradar 100%. Aliás, eu nunca quero agradar 100%. Por que a oposição lhe chamou de ditador? Meu pai sempre dizia que todo homem tem que ter inimigo. Então, eu acho que ter inimigo é essencial para você ficar atento, ter sua adrenalina em dia. Então, se alguém chamou, deve ter chamado com razão. Eu não tiro a razão de nenhum inimigo meu.
Se alguém que é inimigo meu acha que eu sou ditador, ótimo, continuo achando. Eu vou terminar acreditando. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Eu entrevistei Chiquinho, secretário de... Hoje vice-prefeito, né, de Olinda, ex-secretário de esporte, hoje vice-prefeito. E aí, perguntei uma coisa, ele acabou respondendo algo que me deixou na curiosidade. Eu perguntei se a Federação Pernambucana de Futebol poderia, de alguma forma, criar uma parceria com a prefeitura de Olinda. Tem 2 estádios de futebol lá, o Olindão e o Grito da República. E 2 equipamentos que são bons e que estão parados, praticamente. Se não tinha... Não, o América não. O América já indicou, vai jogar lá. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Também. Se existe alguma parceria com a federação, algum tipo de fomento para que esses 2 equipamentos sejam utilizados. O senhor está falando da questão do América. Mas até por esses campeonatos, sub-15, sub-13, sub-17, para jogarem lá, para movimentar aqueles estádios. Olha, porque senão vão cair na degradação, presidente. Nós usamos todos os estádios. E eu sei que não é culpa sua, não estou lhe culpando, não. Nós usamos todos os estádios em Pernambuco. Agora, quem indica o estádio é o clube, a lei diz. A federação não tem poder de indicar o estádio. Então, o clube é que tem o poder do mando de campo, ele é que indica onde quer jogar. Isso no sub-13, sub-11, que eu quero fazer já o ano que entra. Então, o clube é que indica. Se o clube quiser, eu quero jogar no estádio X, no estádio Y, a federação vai lá, faz a vistoria, dentro do que a lei manda, bombeiro, polícia militar, engenharia, se o estádio não está caindo e tal, teve condições, joga tranquilo. Quando não consegue atender todos os requisitos, joga de portão fechado. Mas a máxima que a lei diz é que a decisão é do clube. Teve um ano que o senhor ajudou um clube que estava mandando jogos para o Ademir Cunha, Paulista. Bom, já vou falar de novo, ajudei não. Eu fiz vários gramados, eu não vou nem dizer... Acho que foram 50 mil reais, eu não lembro quem era o clube agora, mas eu lembro do valor. Lá. 81, 58, 48... Bote os 300 mil aí, ao longo dos anos, que eu já gastei. Em estádio, que não é obrigação minha, mas a gente vai lá. Que fique claro, não é obrigação da federação. Agora mesmo, eu estou com Por isso que eu estou perguntando, se não tem um projeto agora de lei de incentivo. Não, a lei de incentivo se aplica isso não. Eu tenho um projeto agora que eu tô... Nem municipal, não, nem nada? Não. Isso tudo é recurso privado. Eu estou com um projeto aí que eu estou tentando levantar 500 mil pro Central, que eu quero refazer o gramado Central. E Ítalo falou comigo do Maguari, que eu ajudei, vou logo dizer aqui, ajudei do ano passado no gramado, e Ítalo me pediu agora ajuda na iluminação. Pronto, então estou atrás também aí de uns 250 para Ítalo e 500 para o Central. É porque se tem um calo no Campeonato Pernambucano, são esses estádios no interior, né? Questão do gramado, questão de iluminação. Não. Não, presidente, o gramado do Luiz Lacerda, por exemplo. Quantos estados tem no Nordeste? O Sivaldo disse aqui... Quantos estados tem no Nordeste? 9. 9. Dos 9, qual o estado que tem o maior número de estádios aptos pela CBF, pela Polícia Militar, pelo Bombeiro para ter jogo de futebol? Pernambuco disparado. Pernambuco tem mais do dobro da maioria dos estados, que não tem estádios com condições de ter jogo. Pernambuco tem mais do dobro do que a maioria dos estados do Nordeste. Tanto que eu já fiz jogo aqui de fora. Peraí, o senhor está especificando gramado e iluminação ou o estádio como um todo? Porque se for o estádio como um todo, o ano passado o Arruda passou na vistoria com 2 jogos e foi interditado. Não, aí é questão estrutural. A federação não tem como fazer. Mas vamos lá. Pernambuco tem. Arruda, em condições. Arena, top. Ilha, top. Aflitos, top. O gramado do Arruda estava excelente, teve um desgaste normal, mas vamos considerar que os estádios, os gramados têm 5 níveis, 5 steps. Né? O ano passado não, foi esse ano, né? Foi esse ano. Aí nós temos, Pernambuco tem o estádio de Bonito, o Maguari, o gramado segundo o pessoal que fez a vistoria, melhor do que o da Arena, top. O gramado é bom. Top. Falta só iluminação, então tem Maguari, Decisão, gramado bom, aprovado, todo mundo jogou lá, inclusive esporte, gramado bom. Aí, Esporte Náutico Santa Cruz, Arena, Bonito, que é o Maguari, Decisão, que é Sertânia. Aí você tem os campos, 6 campos bons, em condições de ter jogo de Campeonato Brasileiro. Aí você vai para os estádios intermediários, aí você tem Central, Petrolina, Cabense, tudo isso aqui está na média de todos os estados do Brasil, que joga Série C e Série D. Então nós temos 6 estádios que poderiam ter jogo de Série A e Série B, e temos mais 4, 5 que poderiam ter jogo de Série C e Série D. Então a gente passa em muito o número de estádios aptos dos outros estádios do Nordeste. Agora mesmo, estou com, não vou dizer qual é o estádio, mas agora mesmo nós vamos... Diga aí, presidente. Não, vou dizer não, porque o prefeito chateia, vou iniciar a obra em estádio, obra estrutural, obra física em estádio.
Aí você, o campo do clube interior, algumas vezes eu ouço alguém do interior me entrevistar, o clube do interior reclamou que não tem dinheiro para jogar. Eu digo, olha, tem alguma coisa errada, porque veja, R$ 1 milhão a federação destina para os clubes do interior. A federação paga registro, transferência, arbitragem, exame antidoping, operação de jogo, tudo a federação paga. Peraí, do interior, tudo, você está falando? Tudo. Não, de todos os clubes. Do interior não, de todos. Estou falando que eu pago de todo mundo. Do interior, muitas vezes eu pago o ônibus para vir, o hotel, que o clube gastei o dinheiro. Não tenho, cadê o dinheiro que você recebeu? Eu gastei. Tive que gastar porque é isso, porque é aquilo. Aí eu vou lá, pago o ônibus, pago o hotel. É um estresse. O campeonato é uma permanente dificuldade para você atender. Ou seja, se você colocar, na minha visão, se você colocar 3 milhões na mão do clube interior, vai terminar e ele vai dizer que não tem dinheiro para fazer o campeonato. É complicado. Porque não tem como você... Eu não consigo entender essa matemática. Porque se o clube não paga, qual é a despesa que o clube tem para jogar? Que eu saiba, alimentação, hospedagem, essas coisas, a prefeitura dá. A prefeitura ainda aporta dinheiro. A federação aporta dinheiro. A federação custeia todas as despesas do clube do jogo, tudo. Então, a despesa que o clube tem é pagar o salário. A federação não pode, por lei, pagar. E olha que eu paguei. Eu vou dizer, eu paguei salário de quem, meu Deus? Santa Cruz, passei um ano pagando na época do Antônio Neto. Quase que eu sou processado, porque não podia. Eu passei acho que um ano pagando salário, pagando a folha de Santa Cruz. É complicado. Agora o Central está jogando, quem está pagando? A federação, né? A maior parte, porque o Central está 100% bloqueado. 100% bloqueado. Eu já consegui desbloquear todos os processos Central na maioria dos estados do Brasil. Sexta-feira passada eu estive em Caruaru com Sua Excelência, a juíza do trabalho, não me recordo o nome dela, tivemos audiência virtual, onde nós entramos com um procedimento judicial, uma petição, ajustando o modelo de pagamento, mas eu consegui liquidar as execuções de Central em 5, 6, 7 estados do Brasil, não me lembro agora, e resta agora a centralização das execuções de Pernambuco, que estão na terceira vara, se eu não me engano, do trabalho de Caruaru. Eu estive lá com o advogado central, o João, esqueci o sobrenome dele, brilhante advogado, pessoa nova, muito dedicada, e tivemos lá, João e eu, tivemos audiência, tivemos tudo, mas o Central não recebeu um centavo da CBF, zero, tudo bloqueado, desde o início do Campeonato Brasileiro até agora. O Central está jogando, tem alguma coisa atrasada. Então, agora, é difícil para a federação, é muito chato. Eu sou uma pessoa muito estranha em querer falar de mim mesmo. Eu acho meio pedante, meio arrogante você falar de si, dizer eu fiz isso e aquilo. Às vezes eu falo, mas me deixa um pouquinho contrariado. Mas se eu fosse todo dia fazer um relatório, todo mês fazer um balanço do que eu faço ou deixo fazer, dava para escrever um livro todo ano. Mas, como eu não quero magoar ninguém, nem milindrar ninguém porque eu disse isso ou disse aquilo, aí a gente, a maioria das vezes, nem toca no assunto. Eu acredito que de 100% que a federação faz, talvez 20% a federação mencione e 80% deixa passar ao largo. O senhor falou que tem uns 3 inimigos aí. Quem são esses 3? Deve ter mais. Eu acredito que eu tenha pelo menos 30. Quer dizer, se ainda estiverem vivos. Você acha que fez muita 30, inimizade? 40. Fiz. Eu sempre fui um operador de direito, fui corregedor, predi muita gente, futebol, demiti muita gente. Futebol. Nessa sua gestão, 15 anos já se vão aí na frente da federação. Gestão de serviço público ou de federação, para mim é a mesma coisa. Eu tenho que ser sério, tem que ser austero, tem que ser duro, tem que ser legalista. Então eu faço inimizade com muita gente em muitos lugares, em muitas atuações minhas, na advocacia, no mercado financeiro. E eu não tenho medo nenhum de ter inimizade, não. Como meu pai dizia, todo homem tem que ter inimigo. É muito ruim não ter inimigo. Quer dizer, o conceito de futebol hoje mudou, né? Como os americanos dizem, futebol hoje é fun time, ou seja, é um tempo de diversão. Então, as pessoas que vão ao estádio hoje, na Europa, nos Estados Unidos, seja do Orange Ball, seja do beisebol, do basquete, o que for, elas não vão necessariamente para torcer, elas vão para se divertir, porque é um match day, é um dia todo de evento, e são pessoas de alto poder aquisitivo que deixam muito dinheiro nas arenas. No Brasil, isso, de certa forma, está se consolidando com a televisão. A televisão transmite hoje vários canais, tudo isso. Então, isso possibilita que o ingresso, que tende a subir por conta de... Por exemplo, o pessoal fala, mas vamos pegar um jogo do esporte. Yuri, a oposição está falando mal de Yuri e futebol, mas em termos de gestão, tem que elogiar ele. O esporte faz um jogo na Ilha do Retiro. O esporte arrecada 600 mil reais, alguma coisa assim, não me lembro qual foi a última renda do esporte, foi por aí, né? 600 mil e tal. Isso na nuvem, né? Porque não é em dinheiro, em papel. Mas vamos dizer que a renda dele, incluindo o sócio torcedor, o sócio dele, não sei o quê, dê 600 mil, 700 mil.
Yuri tem na despesa do jogo R$ 500 mil. Por exemplo, só de vigilância privada, ele tem 180 mil, 170, 190 mil. Mais gradil, mais estrutura organizacional de jogo. Esporte São Paulo, me permita, presidente. R$ 1.329.260 para 26.140. Pronto, de dinheiro ficou 300. Pronto, então desse 1.300.000, dinheiro real, vamos dizer 300. E o Yuri gasta 500 para fazer o jogo. Ou seja, o clube não vive da renda de campo. O clube vive dos patrocínios, do televisionamento. Então, as pessoas falam... E o engraçado é que a federação tirou o dinheiro da renda do jogo. Aí uma vez me disseram isso, no jogo do esporte. 5%. Eu fui olhar, mas tem alguma coisa errada aqui. Quando eu vou olhar lá, 5% de quê? 300 mil. Quanto é 5% de 300 mil? 15 mil. Pronto, 15 mil. Aí gastou de segurança privada, 186 mil. Gastou de equipamento para segurança, não sei o quê, mais 60 mil. Gastou mais INSS. Gastou mais acomodação da arbitragem, taxa de arbitragem. Aí, a despesa do jogo era para 500 mil. Qual foi o encargo que houve da gestão do jogo da federação? 15 mil. Falar em televisionamento, o senhor, Série A2 está fechado com a TV Guararapes, né? É verdade, pela primeira vez, não sei se outros estados, né? Não sei se no Nordeste, acho que não, né? No Nordeste só o Nordeste do Brasil, só Pernambuco que tem televisionamento da Série 2. Terceiro ano, vai para a terceira temporada. Nós, o que tiver que pagar, a gente paga, por exemplo, o sindicato. Quem paga sou eu, o sindicato. Para você transmitir o jogo, o Dário sabe, o direito de imagem. O clube do interior vai pagar? Não, quem paga é a federação. E a Série A1 do ano que vem? Seguro de jogador. O clube joga em qualquer estado do Brasil que você faz, quem paga o seguro, o que é que a Lei Pelé diz, e a Lei Geral do Esporte, o clube paga. Em Pernambuco, quem paga? A federação. Série A1 do ano que vem, o senhor já fechou o televisionamento? Já, a Globo, ninguém consegue. Fechou com a Globo ninguém consegue, não. 3 milhões de reais, nós tivemos proposta de 1.200.000, 1.800.000. E aí, inclusive, a TV Globo estava interessada na Copa do Nordeste no ano que vem. Ela né? adquiriu a TV fechada. No Premier, já passou esse ano, né? Ela adquiriu já. E a TV aberta, o SBT, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que é 24 milhões. Porque a Copa Nordeste, a CBF aporta 24 milhões e acho que o contrato é 24 milhões. Não. Ou a CBF aporta 24 ou 20, ou a TV aporta 24 ou 20. São 48 milhões no total. A Globo, como o contrato terminou, encerrou o ciclo, né? Encerrou o período. Esse ano agora, quando se encerrar agora a Copa Nordeste em setembro, então já em agosto, agora final de agosto, setembro, outubro, nós vamos negociar, a CBF vai negociar com as redes para saber quem aporta o maior valor para a TV aberta. Mas o pernambucano, o senhor fechou com a Globo 2025? Já. Só um ano ou fechou mais de um ano? Não, sempre é um ano. Por quê? Como não se sabe ainda, os contratos eram trienais. Isso. Trienais. Mas, há 3 anos atrás, quando a CBF, ainda na gestão Enaldo, disse, nós vamos ter que reformular os estaduais, vamos ter que mudar. Então, evidentemente que não fazia sentido fazer um contrato de 3 anos, quando você não sabia como seria o modelo do estadual do próximo ano. Então, houve um acerto na própria CBF, com todas as redes. No caso de Pernambuco, a Globo, no caso de São Paulo, é misto, fatiado, no Rio. Então, houve um acerto de que os contratos seriam anuais. Então, o contrato é anual. Fizemos ano passado, já fizemos para o próximo ano, é sempre anual, porque não se sabe quantas datas se vai ter, não se sabe quantos jogos vão ser televisionados, e isso implica na rentabilidade. Por exemplo, se eu faço X jogos, isso gera Y de receita. Se a TV investe Y na produção dos jogos, o payback vai ser X. Então, é uma equação financeira que só pode ser feito ano a ano, com essas condições de quantos jogos são, qual período, etc, etc. Então, o senhor acredita que não deve haver concorrência para a Globo no ano que vem? Já fizemos. Já fechou. Nós tivemos proposta... Da própria TV Guararapes, né? Para a Série 1, né? As propostas giraram até 1.800 e a da Globo é 3. Então, não tenho o que pensar, porque eu não posso ser irracional, né, Dário? De deixar de receber 3 milhões, que o dinheiro não é da federação, é para os clubes, ao invés de receber, e para receber um valor menor. Isso não é possível fazer, porque aí é evidente que alguém ia dizer que eu estava sendo desonesto, e certamente, se eu estou recebendo menos para vender um produto, é porque eu estou ganhando alguma coisa por fora. Aí por isso que tem que ser sempre aberto, transparente, para saber qual é a maior proposta, essa aqui. Então é essa que leva. E streaming, a Gold vai fazer de novo? Também. O problema do streaming é complicado, porque a gente gasta... Nós gastamos o quê? 600 mil ano passado? Quanto foi?
750 mil ano passado e esse ano 1 milhão e 200 mil. Com a TV FF. Com a transmissão, o que o custo pra você fazer. Então, praticamente, a gente empata. Ou seja, como nós queremos divulgar o produto e como se ajuda o clube, principalmente o clube do interior. O clube do interior, por que é que ele ganha uma boa verba na cidade? Porque ele bota o nome da camisa, 4, 5 nomes, o nome do calção, o nome da prefeitura, para justificar o dinheiro que a prefeitura dá, o nome da placa. Então, tudo isso eu tenho que dar visibilidade televisiva. Então, o que é que nós fazemos? Nós pagamos os custos para transmitir, mesmo que a gente não ganhe nada. Por quê? Porque isso gera, novamente, a Federação Civil como entidade de fomento. Isso gera recursos para o clube. Então, não só eu aporto o dinheiro do clube, eu crio as condições para que o clube possa captar recursos na sua própria macro ou micro região que ele vive. Então, por exemplo, você pega o clube do interior, o Decisão lá em Sertânia, a padaria e tal, tá lá o nome da padaria, o nome do açougue, o nome do sei de quê, porque tudo isso aí são insumos que vão pro clube. E vamos chamar ele para ir na federação ver os balanços. Não, eu tô curioso pra gente ir lá. É uma história do pessoal dizer a federação ganha dinheiro, daqui a pouco onde é que tá esse dinheiro, pelo amor de Deus. Eu vou lá, vou marcar com a sua equipe dessa assessoria de comunicação, com o nosso Wildo lá, com o Davi para ir lá. Presidente, muito obrigado pela entrevista. O senhor nunca foge das nossas perguntas. Volte mais vezes. Não, me chamou, eu vou, eu não tenho problema. Ele ligou para mim, eu atendo, pode ser do presídio, de onde for, problema nenhum, zero. E me chamou também para qualquer coisa, eu vou, a não ser que eu esteja viajando. Então não tem tempo ruim, problema nenhum.